Bom, gente, a gente vai começar então aqui o estudo das pirâmides, tá? As pirâmides, elas são poliedros cuja base é uma região poligonal e as faces laterais, elas são sempre triângulos, sempre regiões triangulares. Então a base da pirâmide vai ser uma região poligonal, que pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, enfim, né? Mas as faces laterais sempre vão ser triângulos, tá? Aqui a gente tem algumas partes, né? Algumas partes da pirâmide, onde a gente vai precisar saber cada uma delas. Então aqui em preto, né, a gente tem a aresta lateral, que a gente vai chamar de AL. Em vermelho a gente tem o apótema da pirâmide, que a gente vai chamar de G. Essa parte que vai aqui do centro de uma das arestas laterais da base da pirâmide até o vértice da pirâmide, né? Então ela vai nesse sentido aqui, é o nosso apótema da pirâmide. A gente tem a nossa altura da pirâmide, que é aqui no centro, que vai do vértice até o centro da base. Essa é a altura da nossa pirâmide, a gente vai chamar de H. O apótema da base, que vai do centro da pirâmide até a metade da aresta lateral da base, é o apótema da base, que a gente vai chamar de M. Em laranjinha, aqui em salmão, sei lá que cor é esse aqui, a gente tem o raio da base, né, que a gente vai chamar de R, ou seja, ele vai do centro da base até o cantinho aqui, até o vértice de duas das arestas que formam a nossa base, tá? E a gente tem a aresta da base em azul aqui, né? As 4 arestas que formam a base em azul. Essas são as partes, então, da nossa pirâmide. Aqui a gente tem a planificação da pirâmide, então, a nossa base daquela pirâmide ali, que é uma base quadrangular, né? Tá aqui a base. E as faces laterais, que são 4, né? Uma para cada aresta da base, todas elas triangulares, certo? Aqui a planificação da pirâmide quadrangular é esta. As equações que a gente vai utilizar para resolver os exercícios, então, aqui essa figura aqui eu tirei lá da nossa pirâmide, eu vou puxar aqui para cima, ó. Reparem que a gente tem aqui um triângulo, ó, aqui com a altura da pirâmide pontilhada em laranja, mais o apótema da base em verde, e aqui também o apótema da pirâmide em vermelho, eles nos dão esta figura aqui, ó. Essa figura ela é um triângulo retângulo, né? Então reparem que tem um ângulo de 90 graus aqui, é um triângulo retângulo, então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar alguma medida dessa figura que esteja por acaso faltando para resolver os nossos problemas envolvendo pirâmides. Então, g ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, né? Aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, então g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado, que são os nossos catetos desse nosso triângulo retângulo, tá bem? Bom, a outra parte que a gente retirou lá da pirâmide também, esta parte aqui que tem a aresta da base, o apótema da pirâmide e 2 arestas laterais, que vem a ser esta parte aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, aresta da base, 2 arestas laterais em preto, eu estou tirando uma lateral da pirâmide, né? E mais esse apótema da pirâmide em vermelho aqui. Então, aquela figura, aquela lateral da pirâmide, nos dá esta figura aqui. Se vocês repararem, ó, esse apótema da pirâmide, com a metade da aresta da base aqui, ó, e mais uma aresta lateral, eles também formam um triângulo retângulo. Então a gente pode também aplicar Pitágoras, né, nesta figura, e se a gente precisar de alguma dessas medidas aqui, a gente acaba descobrindo através dessa equação, onde a gente vai ter como hipotenusa a aresta lateral, então a aresta lateral é a nossa hipotenusa, então a aresta lateral ao quadrado, e os outros 2 catetos, né, que é o apótema da pirâmide e a metade da aresta da base, também elevados ao quadrado aqui, que são os 2 catetos. Esta outra equação. Depois a gente tem esta outra figura que também foi extraída da nossa pirâmide, ó. A gente pega aqui o nosso raio da pirâmide, a gente pega também a altura da pirâmide aqui, ó, e a gente pega uma aresta lateral e também nos dá um outro triângulo retângulo, como figura. Então a gente também pode utilizar essa equação, também um Pitágoras aqui, para buscar alguma medida dessas que esteja faltando para um eventual cálculo de algum exercício de pirâmide. Então a nossa aresta lateral aqui, ela é a hipotenusa, então a aresta lateral ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, que são os 2 catetos. A área da pirâmide, ela é dada, a área lateral da pirâmide é dada por n o número de lados da pirâmide, então no caso dessa aqui
são 4, né? Esse n seria 4, tá? Mas então n, o número de lados da pirâmide, multiplicado pela aresta da base, vezes o apótema da pirâmide, dividido por 2. Com estas duas medidas aqui, com estas 3 na verdade, né? O número de lados que a gente precisa saber da pirâmide, e mais a aresta da base e o apótema da pirâmide, dividido por 2, a gente consegue determinar a área lateral da pirâmide. Para a área total da pirâmide, a gente vai utilizar então a área da base, né, que a gente tem uma só, diferente dos nossos prismas que a gente trabalhou, que tinham 2 bases, esta pirâmide tem uma base só. Então, dependendo do polígono que é a nossa base, a gente vai calcular a área dele, e aí vai somar com a área lateral para determinar a área total da nossa pirâmide. O volume da pirâmide a gente calcula através desta equação, 1/3 vezes a área da base, multiplicado pela altura. Ou também a gente pode usar essa outra, que é a mesma, na verdade, a área da base vezes a altura, dividido por 3. É a mesma equação, né? Vocês utilizam como vocês preferirem. Bom, a partir dessas equações, então, é possível resolver uma série de problemas envolvendo as pirâmides. A gente vai para um exemplo, né? Aqui o exemplo diz que numa pirâmide quadrangular regular, a aresta da base mede 8 centímetros. Sabendo que a altura da pirâmide é de 3 centímetros, determine sua área total e seu volume. Bom, então aqui está a nossa pirâmide, né? O desenho dessa pirâmide. As informações que o problema nos deu são que a altura mede 3 centímetros e a aresta da base mede 8 centímetros. Bom, o que a gente precisa procurar? A gente está querendo calcular a área total da pirâmide, né? Então, a gente vai buscar a equação que nos permite calcular a área total da pirâmide, que é esta aqui. A área da pirâmide, né, a área total, é a área da base mais a área lateral. Bom, se esta é a equação, então eu preciso da área da base e da área lateral para conseguir calcular isso. Então, a gente precisa calcular essas duas áreas, da base e a área lateral. Calculando, então, a área da base, né, como a gente sabe que a base é quadrangular e regular, né, essa é uma informação importante, porque se a base é quadrangular e regular, então todas as arestas da base têm a mesma medida. Então isso já é muito importante para nossos cálculos. Então ela é um quadrado, né? Se é quadrangular ou regular, é um quadrado. Logo, a gente vai utilizar a equação da área do quadrado para determinar a área da base dessa pirâmide. E a área de um quadrado, né, é a aresta da base ao quadrado, a aresta do quadrado ao quadrado. A aresta da base é 8, então 8 ao quadrado, isso nos dá 64 centímetros quadrados de área de base. Então a área da base já foi calculada. Agora a gente precisa então determinar a área lateral. Como as faces laterais da pirâmide elas são sempre triangulares, então para calcular a área lateral a gente precisa calcular a área de triângulos, certo? Então a gente vai usar a área da face lateral, né, de uma delas, que a gente tem 4 faces laterais, porque é uma pirâmide quadrangular, então o nosso n vai ser 4, e cada face lateral vai ser calculada através dessa fórmula, a aresta da base vezes o apótema da pirâmide, dividido por 2. Dessa forma, então, a gente vai ter que primeiro descobrir qual é a medida do apótema da pirâmide, para depois poder calcular essa área, porque a gente não tem essa medida, esse g, a gente não sabe quanto é. A aresta da base é 8. Mas e o g a gente não sabe ainda, então primeiro a gente vai ter que determinar isso aqui. Vamos lá, para determinar o g, a gente pode utilizar essa equação aqui, né? G ao quadrado igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. A medida m, o problema não nos deu, mas ele disse que a aresta da base, ela mede 8 centímetros. Como a aresta como o apótema da base, se a gente observar, ele acaba sendo a metade da aresta da base, né? Porque ele tem a metade do tamanho, então ele vai ser 4 centímetros. Dessa forma, g ao quadrado, então, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Efetuando os cálculos aqui, a gente vai chegar que o nosso g é 5 centímetros. Bom, agora a gente já consegue, então, determinar a área lateral, utilizando os 5 centímetros do g, né, do apótema da pirâmide, e os 8 centímetros da aresta da base. E, além disso, é claro, o nosso 4 aqui, que é o nosso n, né, o número de lados dessa pirâmide. Substituindo os valores aqui então e efetuando os cálculos, a gente chega que a aresta lateral é 80 centímetros quadrados, certo? Bom, agora então a gente consegue calcular a área total, porque a gente já calculou a área lateral e a aresta da base. Então,
A área total da pirâmide, 64 de área da base, mais 80 de área lateral, que dá um total de 144 centímetros quadrados. Próximo passo que o problema nos pediu para calcular o volume, então, dessa pirâmide. Para a gente calcular o volume da pirâmide, a gente precisa saber da área da base e da altura. E essas informações a gente já tem. A área da base a gente já calculou, né, que é 64 centímetros quadrados, e a altura da pirâmide, que é 3 centímetros. Isso tudo dividido por 3, fazendo os cálculos, né, substituindo aqui, né, e fazendo os cálculos, a gente vai chegar que o volume é 64, então, centímetros cúbicos. Aí são cúbicos, né, porque volume é cúbico. Área ao quadrado, volume ao cubo. Certo? Bom, fica alguns exercícios aqui para vocês darem uma praticada, então. A gente tem o gabarito no final, vocês podem procurar ali, tá? Para ver se fizeram correto. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá que eu ajudo vocês, tá ok? Um abraço, até a próxima aula.